Atos 25. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentaram-se no tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo a César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Até aí, por enquanto. Vamos orar? Pai, te pedimos que o Senhor nos abençoe através da leitura e aplicação da Tua Palavra, para que sejamos de coração e mente abertos para ouvir a Tua voz. Nos edifica, nos exorta, nos console de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, até aqui já faz uns 2 anos que Paulo está preso, né? E Paulo foi preso quando, na quarta antes de eu sair de férias, né? Foi a última pregação, ele ainda está lá. 15 dias só. 15 dias. E Paulo está lá na prisão, ainda em Cesareia. E ele está esperando que algum governador, algum responsável por ele, execute o julgamento. Só que aqueles que vieram antes, ele passou por Félix, cadê? Isso, era o Félix, que era o procurador antes de Festo. E Festo agora assume o lugar de Félix, ali como o pretor, ou como governador ali da região, da província. E durante os 2 anos que ele ficou debaixo de Félix, Félix não fez nada. E agora, queria dinheiro, queria bufunfa, só que Paulo não caiu nessa aí. E Festo, 3 dias depois que ele assumiu o poder em Cesareia, que era a capital ali da província, ele foi para Jerusalém, que era a cidade mais importante. Embora Cesareia fosse uma cidade importante, Jerusalém era o centro religioso, era o centro do mundo ali, da região. E ele, assim que ele chegou, os principais sacerdotes, o sumo sacerdote, que era não o sumo sacerdote de quando Paulo foi preso, já era outro sumo sacerdote, não porque o outro morreu, mas porque os governadores eles mudavam conforme eles queriam, os sumos sacerdotes, para que o mesmo não ficasse com um poder muito grande, ficasse muito tempo no poder, e assim eles controlavam o sumo sacerdote lá em Jerusalém. E assim que ele chegou, o assunto que eles queriam tratar era Paulo. Eles não queriam tratar outro assunto, seria ser legal para os judeus, eles queriam matar Paulo. E o texto aqui fala que eles apresentaram queixa a respeito de Paulo continuamente. Não foi uma vez só que eles foram lá diante de festa e falaram: tem um cara lá que a gente precisa resolver o negócio. Não, ia o sumo sacerdote, ia um fariseu, ia um saduceu, ia outro, e assim
continuamente tinha alguém lá importunando a festa a respeito de Paulo. E o pedido deles é: traz Paulo para cá, para Jerusalém, vamos julgar ele aqui. Né? E o argumento deles faz até sentido. Por quê? Porque é mais fácil trazer um de lá do que vários para Cesareia. Né? Só que Festo, ele não era um cara bobinho, fácil de enganar. Pelo contrário, ele percebeu logo de cara que tinha alguma coisa aí por trás. E o próprio texto fala que ele já tinha preparado uma emboscada para Paulo, para quando ele tivesse vindo de Cesareia, nem chegar em Jerusalém, morresse no meio do caminho. Tentaram fazer isso antes, lembra? Quando ele foi preso em Jerusalém, né? E aí o sobrinho dele ficou sabendo do negócio e foi contar para Paulo, que contou pro centurião, e o centurião mandou ele para Cesareia. E aí que ele chegou em Cesareia. E Festo falou o seguinte: aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem, e havendo contra eles qualquer crime, acusem. Por quê? Existia uma coisa muito importante ali nessa época, que os governadores romanos eles tinham muito cuidado no tratar com os judeus, como eu tenho falado bastante tempo, né? Porque qualquer coisinha os judeus se revoltavam. Então, basicamente, eles estavam pisando em ovos no lidar com os judeus. Mas os governadores romanos eles tinham que mostrar que quem mandava eram eles, não os judeus. Então, quando os judeus, os principais líderes lá, vêm pedir a respeito de Paulo, ele fala: não, eu vou resolver esse negócio de Paulo, mas vocês vão resolver isso nos meus termos, no meu território, não vai ser aqui. Para mostrar que quem mandava era ele. Ele acabou de assumir o poder, fazia 3 dias que ele estava no governo da província. Então, eles vão. Então ele fica ali na região por mais 8, 10 dias e volta para Cesareia. E junto com ele vai uma comitiva dos judeus para acusar Paulo. Então ele se assenta no tribunal, né? E aqui a ideia é o assento do julgamento, mesmo no tribunal, para resolver a questão de Paulo. Né? E eles trazem Paulo da prisão, colocam ele lá no meio, e os acusadores ficam em volta dele. E começam a acusar ele de um monte de coisa, né? A respeito da lei, a respeito da lei dos romanos, a respeito da lei dos judeus, né? Um monte de coisa. Só que todas as acusações não funcionam porque eles não têm prova nenhuma de que Paulo fez aquilo tudo. Né? Eles estavam inventando todas as acusações, eles só queriam ver Paulo morto. Então todas as acusações que fazem contra Paulo, tanto na lei dos judeus quanto na lei dos romanos, tem a punição é a morte. Né? Eles não vão acusar Paulo de ter roubado pão na padaria. Eles não vão acusar Paulo de ter mentido na coisa. Não, eles vão acusar Paulo de blasfemar contra Deus, de introduzir o gentio no templo, que era proibido, né? E vão acusar Paulo de ser um traidor dos romanos, né? De falar que não é para pagar imposto a César, né? Que César não deveria ser obedecido e assim por diante. São todos crimes que levam à morte. Mas eles não conseguem provar absolutamente nada. E a defesa de Paulo é bem simples. Olha lá, versículo 8. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, e nem contra César. São as 3 acusações que fizeram contra ele. Lei dos judeus. Lembra? Falavam que Paulo estava pregando para não mais obedecer a Moisés. Depois contra o templo. Por que contra o templo? Porque falavam que introduziu o gentio no templo. E contra César, porque falavam que Paulo estava pregando contra a autoridade de César e contra o pagamento dos impostos. Quem era o gentio? Hã? Qual gentio que era? Lá no
capítulo 20. Ele raspou a cabeça. Não era? Capítulo 21. Mas quem era esse gentil? Então, eles falam aqui, ó. Versículo 29. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, e sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. 21, 29. Então é esse a acusação que fazem contra ele. Depois de 2 anos ainda continuavam com essa ideia de que Paulo tinha introduzido um gentil no Gentil não podia entrar. Não podia. Tinha um muro. Não era um muro alto, era um muro desse tamanho assim. Mas só que na entrada desse muro tinha uma placa escrita em aramaico e grego. O gentil que passar daqui para frente vai ser morto. É isso. Aí depois tinha o prédio grandão, assim, um muro grandão com as portas, né, que entrava no templo, que era o pátio das mulheres. Todos os judeus, tanto homem quanto mulher, podiam entrar. Criança, a partir de 12, 13 anos, podia entrar nessa parte. O gentil ficava naquela mureta para fora, né? Que é o chamado pátio dos gentios, onde acontecia a venda dos animais, onde Jesus purificou o templo. Né? Os cambistas, né? Tudo acontecia ali, né? No pátio dos gentios. Então, falam que Paulo introduziu Trófimo para dentro desse muro, né? Que era proibido. Então, essas 3 acusações que Paulo se defende, ele fala: não pequei contra a lei, não pequei contra o templo e nem contra o imperador. Eu estou tranquilo aqui, ninguém conseguiu acusar, mostrar evidência desses crimes que estavam acusando ele. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? E aqui a gente começa a ver que Festo, ele não era muito convicto de algumas coisas, porque ele, nesse momento, ele estava disposto a condenar um inocente. Ele sabia que se ele leva Paulo para Jerusalém, a chance de Paulo sair vivo de lá era bem pouco, né? Por quê? Porque quando ele fala isso, você gostaria de Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas, a ideia aqui não é que Festo vai julgar, né? Não sei se na versão de vocês está ser julgado diante de mim. É assim que está aí? Ou está por mim? 9? Aqui está falando assim: isso. Você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim? Aí está por mim aí. A ideia é, né, que Paulo vai estar diante de todo o sinédrio em Jerusalém. E Festo vai estar lá. A ideia é: Festo vai garantir que haja um julgamento justo. Mas não é ele que vai presidir o julgamento. É o sinédrio que vai. E se é o sinédrio que vai dirigir o julgamento já está arranjado. E, além dos perigos de Paulo ser morto no meio do caminho. E Paulo, que não é bobo nem nada, percebe o que está acontecendo. Ele percebe que Festo não está disposto a inocentá-lo à custa de ficar mal com os judeus. Então, o que Paulo faz? Estou diante do tribunal de César. Por quê? Porque Festo é o juiz. E ele é o juiz pela autoridade de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor bem sabe. Como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. E ele está, aqui ele fala como se estivesse apontando o dedo para a festa. É como se ele estivesse falando: você sabe que eu sou inocente. E você está querendo só ganhar o apoio dos judeus.
eu estou diante do tribunal de César e ninguém pode me entregar para eles. Porque eu fui acusado no tribunal de César e é no tribunal de César que vai ter que ser resolvido. Então, ele meio que joga a festa contra a parede nesse caso. E ele fala assim no final: apelo para César. Por ele ser cidadão romano. Por ele ser cidadão romano. E de acordo com a lei romana, todo cidadão romano podia ser julgado por César pessoalmente, caso, no caso dele não ser um caso de difícil, né? Ou um caso que ele é claramente culpado, né? Que a decisão é assim, só mandar matar, né? Ninguém vai ficar com peso na consciência. Mas nesse caso, em que o próprio Festo está em dúvida do que vai fazer, então Paulo apela para César para que o próprio César o julgue, né? Por que os romanos faziam isso? Por que era parte da lei? Porque, de acordo com a lei, o imperador, o César, ele trabalha para o povo. Então, o povo, o cidadão romano, pode pedir para que ele julgue a sua causa. E aí no versículo 12 fala assim: então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Esse conselho aqui era um conselho formado pelos principais homens da cidade, pessoas de confiança do governador, né? Pessoas escolhidas também pelo povo, né? Pessoas ricas, pessoas importantes, né? Comandantes do exército também faziam parte desse conselho. E algumas decisões, principalmente decisões de julgamento ou de coisas que ele teria que levar para César, ele precisava passar por esse conselho. Ele precisava pedir conselho para o conselho. Essa ideia. E é isso que ele faz. Tem alguns governadores da história romana que ignoraram esse conselho e eles foram muito perseguidos e foram sofreram até com perseguição por causa disso, por não pedir conselho para o conselho, por não usá-los no seu governo, achar que era autossuficiente para tomar as decisões. Então Festo ele não faz isso, pelo contrário, ele pede conselho, e todos eles acham que é por bem mandar então Paulo a César. Duas coisas implicam isso. Paulo, como a gente vai ver no capítulo seguinte, o próprio Festo ele reconhece que Paulo é inocente. Mas como que Paulo apelou para César, agora Festo não pode mais inocentá-lo. Só o imperador pode. Então isso implica que Paulo vai continuar preso até ser julgado pelo imperador. Segunda coisa, Festo vai ter que escrever uma carta para o imperador dizendo quais os crimes que Paulo está sendo acusado. Só que esse tipo de situação aqui era uma situação comum. Não é uma situação que precisa do imperador para resolver. E Festo está no começo do governo dele lá na província. Festo pode ficar mal com isso. Pode ser mal visto pelo imperador. Porque uma situação simples dessa ele não conseguiu resolver, que dirá as mais difíceis. Então ele precisa escrever uma carta para o imperador de forma que não pareça que ele é fraco, mas também que não pareça que Paulo é culpado de alguma coisa. Tem que ser algo bem escrito, bem redigido. A segunda parte do capítulo vai mostrar, e o capítulo seguinte vai mostrar esse desenrolar. Olha só, versículo 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia.
a fim de saudar Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se queria ir a Jerusalém para lhe ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. Até aí. O rei Agripa é o Herodes Agripa, tataraneto ou bisneto, na verdade, do Herodes o Grande, aquele da época do nascimento de Jesus. O pai de João Batista. O pai de Agripa é aquele Herodes que foi comido pelos vermes. Lembra? Lá no capítulo 11 de Atos. Hã? O Herodes, filho do Herodes, não. Ele é filho do Herodes que foi comido, né, pelos vermes. E o pai dele foi comido pelos vermes exatamente nessa cidade, em Cesareia. E ele volta agora para a cidade de Cesareia, junto com a sua irmã Berenice. Berenice era casada com outro Herodes que morreu, e ela foi morar com o irmão dela. E diziam que eles tinham um relacionamento incestuoso. Falavam que ela era muito promíscua. E ele também, né? E eles viviam juntos, para cima e para baixo também. Ela foi casada com outro cara também. Mas ela vivia mais com o marido, com o irmão, do que com o marido. E teve até escritores romanos que escreveram sobre ela, falavam mal dela. Ela era bem conhecida no mundo romano. E essa troca de honrarias, né? O Festo assumiu o poder lá no governo, e o rei Agripa foi lá saudá-lo, né? Cumprimentá-lo. E era comum eles ficarem bastante dias para aproveitar, né? Porque não era uma viagem fácil. Então ficava lá aproveitando a mordomia do hospedeiro. E todo dia tinha alguma coisa para entreter os convidados. E uma das coisas que Festo propôs, então, foi falar a respeito de Paulo e apresentar Paulo para eles no dia seguinte. Então, o entretenimento do dia seguinte foi ouvir Paulo. Isso era algo comum também. Porque o que Festo está fazendo? Ele apresenta o caso para Agripa e fala que é um caso complicado. Então ele honra Agripa pedindo o conselho dele nessa situação difícil. E era algo que os governantes tinham o costume de fazer quando havia convidados desse tipo, que ele pedia conselho para ganhar um amigo, né? Nesse caso, para honrar a pessoa que está ali com ele. E aí Festo apresenta a situação de Paulo, fala o que ele fez, e Agripa fala: caso interessante, gostaria de ouvir a Paulo então. Porque se Agripa falar: esse caso aí é balela. Mas é interessante para Agripa, por quê? Porque Agripa, ele é judeu. Ele conhece o judaísmo, a religião judaica, ele conhece todos esses detalhes. E olha como que
o Festo se fala a respeito do judaísmo. Aqui, versículo 19. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. A palavra religião que ele usa aí no versículo 19 é uma palavra que significa tanto religião quanto superstição. Está aí superstição na sua? As duas palavras. Só que dependendo do contexto, a palavra pode soar como respeitosa ou como zombaria. Dependendo do contexto. O que Festo está falando para Agripa? Ele sabia que Agripa era judeu, que ele conhecia, que ele respeitava muito o judaísmo. Então ele usa essa palavra não no sentido pejorativo, não como algo menosprezando, mas no sentido de que é uma coisa dos judeus, não tem nada a ver com os romanos. Essa é a ideia que ele está passando. Então, é da religião deles, não tem nada a ver comigo, que sou romano. Então ele mostra para Agripa, está mostrando para Agripa que Agripa tem talvez até mais condição de julgar do que ele mesmo, por ser judeu. E aí, a Agripa devia saber bastante sobre Jesus, o caso de Jesus, todo o desenvolvimento do cristianismo até então ali na região, se interessa por isso. Mas olha como que Festo menciona Jesus. E particularmente a certo morto chamado Jesus. Um tal de Jesus. Aí. Uma forma bem de menosprezar mesmo Jesus e aquilo que Paulo estava pregando. Aquilo que Paulo queria. Um tal de Jesus aí. Sem nenhum temor do que está acontecendo. Mas o que a gente vai ver no capítulo seguinte, quando Paulo dá o testemunho, vai mudar a forma de Festo enxergar. Isso a gente nem não chegou lá. Vamos chegar, a gente não vai chegar hoje, mas a gente vai ver que por um lado o Festo estava menosprezando a Paulo e menosprezando a mensagem de Paulo, mas no final ele vai ver que o negócio não é bem assim, que Paulo é uma pessoa diferente e a mensagem de Paulo também é diferente. Então Agripa fala: quero ouvir esse homem, amanhã você o ouvirá. Versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa entre eles, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazendo por ordem de Festo. Não era um julgamento isso. Era só uma apresentação. Eles só queriam ouvir Paulo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão de judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Olha como que Festo dá ênfase no ódio dos judeus. Todos os judeus vieram falar comigo, Eles não só em Jerusalém, mas eles vieram até aqui para falar desse homem. Ele não fala a respeito de mais nada do que ele ficou fazendo os 8, 10 dias que ele ficou lá em Jerusalém. Ele só fala durante o tempo que eu fiquei lá, e até aqui eles me importunam por causa dele. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para cá. Ele mesmo reconhece que ele não fez nada digno de morte, que era só uma pirraça dos judeus. No entanto, a respeito dele, nada tem de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso,
eu o trouxe à presença dos senhores, especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa a escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. Percebe que Festo está numa sinuca de bico, né? Paulo apelou para César, só que ele não tem nem o que escrever para César, porque ele considera Paulo inocente. Então, quando ele traz o caso para Agripa, ele pode escrever para César que, inclusive, ele apresentou o caso para o rei Agripa, que junto com ele pensou a respeito do caso. Então ele escreve o que dá mais peso para o caso de Paulo, dá mais peso que o motivo dele estar enviando esse caso para o imperador. As acusações, dos judeus, embora sejam pesadas, são acusações sem fundamento. Então, por exemplo, se fosse hoje em dia, Paulo já estava solto faz muito tempo. Não teria nem passado os 2 anos em Cesareia. Teria acontecido o primeiro julgamento lá, diante de Félix, né? Aconteceu um negócio que vieram os acusadores, beleza, mas cadê as provas? Cadê? Não tem. Tá? O cachorro. Foi embora. Veio hoje o acusador, mas eles estão se contrariando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode soltar Paulo, manda ele embora, porque não faz nem sentido esse processo todo. Só que nesse caso aqui, Paulo apelou para César, então tem que enviar. Então, para ele não ficar ruim, né, para a festa não ficar mal na fita com o imperador, ele chama Agripa e vai escrever agora a carta para o imperador baseado nesse encontro de Paulo com eles. É muito legal essa parte da história de Paulo, porque o que está acontecendo aqui? É o cumprimento daquilo que Ananias profetizou a respeito de Paulo. Lembra quando Paulo se converte, é batizado por Ananias? Fala, Paulo, levanta, ser batizado, porque importa o quê? Que você pregue para todas as pessoas, inclusive diante de reis, de autoridade, todos os homens. É o que está acontecendo aqui. É o primeiro rei para quem Paulo vai pregar. É acerca do cinto que ele estava falando, né? Foi Paulo que falava do cinto? Do cinto foi o Ágabo. Foi o profeta Ágabo lá em Cesareia de Filipe. Para Paulo mesmo. Para Paulo, isso no capítulo 20. Agora a gente está no 9 foi Ananias, no momento da conversão de Paulo. Ágabo falou a respeito da prisão, enquanto Ananias está falando a respeito para quem que Paulo vai pregar. E aqui é o primeiro rei que Paulo vai pregar. Ele já tinha pregado para governadores, para líderes, para o cônsul, para pessoas importantes, e para pessoas simples também. Só que aqui Deus está cumprindo o plano para Paulo. Ele vai pregar agora para o rei Agripa e depois ele vai para Roma pregar para quem? Para o imperador César Augusto. Para César. Então, embora o caminho que está sendo seguido aqui por Deus seja um caminho estranho, é o melhor caminho para Paulo. Paulo ficou preso, não podia pregar, e a gente vê aqui que durante esse tempo que ele ficou preso, ele escreveu cartas, as pessoas foram abençoadas também porque Paulo estava preso, a gente é abençoado porque as cartas que ele escreveu na prisão a gente tem acesso hoje. E quando ele vai para Roma, ele fica 2 anos ainda preso em Roma, antes de se apresentar ao imperador. Ele prega para os soldados que estão com ele. Ele fica numa prisão domiciliar,
só que sempre com um soldado junto com ele. Né? E na verdade não é Paulo que está preso com o soldado, é o soldado que está preso com Paulo, porque Paulo tem uma plateia cativa agora, né? Está acorrentado com o soldado, Paulo pode pregar. E tanto que Paulo fala na carta aos Filipenses que por causa das cadeias dele, toda a guarda pretoriana ouviu a respeito do Evangelho. E qual que é a guarda pretoriana? É a guarda de Roma. Nenhum exército romano podia entrar em Roma. Qualquer soldado romano, quando entrava em Roma, ele perdia a patente. Ele não era considerado soldado, ele era considerado uma pessoa normal. A não ser a guarda pretoriana, que é a guarda do imperador, que era a única guarda permitida em Roma. E quem que estava a guarda do Paulo? A guarda pretoriana. E por causa do testemunho de Paulo, o Evangelho chega na guarda, chega nas principais famílias da cidade, nos nobres, inclusive dentro da casa do imperador. Várias pessoas se convertem. E aí você pensa, valeu a pena Paulo ser preso? Na própria carta aos Filipenses a gente vê a resposta de Paulo, quer dizer, que por causa das cadeias dele, várias pessoas se levantaram para pregar. Paulo está preso, quem que vai pregar? Precisa de pessoas. O que aconteceu? As pessoas se levantaram e foram pregar. Um foi preso, se levantaram centenas. Então, o que Paulo fala? Se as minhas cadeias estão fazendo isso, então o que eu pretendo ser preso, né? Paulo, ele sempre olha para a situação, não com aquela atitude de, que droga, por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Né? Não, está acontecendo isso porque é a vontade de Deus. Deus quer que seja dessa forma, e é dessa forma que eu vou glorificar Deus. Né? E os Filipenses eles escrevem, seja pelas minhas cadeias, seja pela minha libertação, eu vou continuar louvando a Deus, vou continuar glorificando a Deus. Não importa onde. Por quê? Quem está me mantendo preso? São os romanos? Sim. É Deus. E se Ele quiser que eu continue aqui, então vou glorificar o nome dele dessa forma. Então, é muito impressionante isso, essa disposição de Paulo. E Paulo já tinha pregado para Félix, já tinha pregado para Festo, agora vai chegar a Agripa e Berenice, ele vai pregar para ele de novo. E ele não se cansa de pregar, não se cansa de ensinar. Eu estou aqui por causa de Cristo. E é por causa de Cristo que eu vou até o imperador. E vou falar de Cristo para o imperador. Amém? Alguma dúvida? No caso Agripa, eu pensei que Agripa era judeu então. Porque se tratando de que ele leva o título de rei, aí depois o pastor fala sobre imperador, que é uma posição mais alta. Então, o rei, no caso de Agripa, é um título que os romanos deixaram que a família continuasse, né, por causa de Herodes o Grande. Herodes o Grande sempre esteve debaixo da autoridade dos romanos. Porque toda essa linhagem de Herodes, eles eram judeus, eles. Herodes, ele não era judeu de nascença, mas ele casou com uma judia. Então, a família estava misturada. Então, era meio judeu, meio gentil. Eles não tinham nada de romano. Não. Então, ele é chamado de rei porque os romanos permitiam esse título para ele. Mas o imperador romano sempre foi superior a eles. No caso aí, se fosse eu que tivesse no lugar de Paulo, né? Aí quando eu via Festo, né? Falar que para mim, olha, eu não vi nele nada de morte, né? Mas ele apelou para César, vou fazer o quê, né? Aí se eu tivesse ouvido, que droga, devia ter ficado com a minha boca quieta, né? Ele ia me inocentar, né?
Mas aí, agora eu já abri minha boca, agora eu tenho que ir para Roma agora. Mas esse apelar de Paulo para César, será que ele notou que a situação estava ficando tensa mesmo? Sim, ele percebeu que Festo não ia tomar decisão nenhuma, ia ser que nem Félix. Então, para ele não correr o risco de ser levado para Jerusalém, ele apela. E ele deve ter ficado sabendo disso em pouco tempo, por quê? Porque quem está escrevendo isso aqui é Lucas. E Lucas, né, nesse momento aqui, ele deve ser testemunho ocular. Ele estava presenciando essas coisas. E Lucas tinha amigos em lugares importantes também. Então ele fica sabendo desses detalhes e ele contava para Paulo também o que estava acontecendo. Então ele está o tempo todo passando informações para Paulo. Sim. Mas a gente não vê que Paulo se arrepende de ter apelado para César. Não, isso nunca seria eu. Sim. E é até legal porque quem que vai custear a viagem de Paulo para Roma é o governo. Ele não precisa gastar nada com a viagem. É uma viagem perigosa, a gente vai ver, né, mais para frente, mas Paulo não tem que gastar absolutamente nada com isso. Amém? Vamos orar? Osmar, ora? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses momentos que nós passamos aqui, Senhor, na casa. Maravilhoso, Senhor, ouvir, te louvar, ouvir a tua palavra. Ver, Senhor Deus, com detalhes, Pai, detalhes que passam desapercebidos, Senhor, pelos nossos olhos quando lemos alguma passagem, Senhor. Obrigado pela riqueza de detalhes que o pastor nos passa do momento de cada um dos teus servos na antiguidade, Senhor. E saber, Senhor Deus, que esse evangelho chegou até nós, Senhor. Foi com muita dificuldade, muita perseguição, muito ódio, Senhor, das pessoas. Mas obrigado, Senhor Deus, porque prevaleceu e chegou até nós, Senhor. Obrigado porque cremos, Senhor Pai. Cremos, Senhor Deus, nas Escrituras, daquilo que no legado que teus servos deixaram, Senhor, um legado debaixo de perseguição, de sangue, de vidas, mortes, meu Pai, de muito sofrimento, muito açoite. Obrigado, Senhor, porque se eles pudessem ouvir, Senhor, eu podia dizer, valeu a pena, louvado seja teu nome, Senhor, e valeu a pena porque tem surtido efeito na vida de milhares de pessoas, Senhor. Que nós possamos fazer, falar, Senhor, com certeza que valeu a pena, porque chegou a nossas vidas, Senhor, e tem nos dado transformações em nossas vidas, assim como deu na vida de muitos soldados que ficaram ali unidos a Paulo com aquelas algemas, aquelas cadeias, Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor, de aprendizado. Nos leve em paz, Senhor, segurança para nossas casas, quem mora perto, quem bom pastor vai para longe, leve em segurança, assim como o Senhor tem trazido. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém.